que é esse aqui. Não entrou. Bom, ele pede o link no... Aqui, gente, esse vídeo aqui, eu acabei fechando ele. Tá. É um vídeo feito, foi publicado há poucos meses atrás, foi um vídeo feito pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então, ele mostra bem, tem um deputado que vai visitar a região e vai conversar com uma pessoa que se chama Marcos, que ele é conhecido como um dos guardiões da Serra do Roncador. E o mais interessante é que essa figura que a gente está vendo aqui, deixa eu passar. Essa figura que a gente está vendo aqui na tela, essa primeira ponta de pedra eles chamam de dedo de Deus, e a segunda imagem eles chamam de guardião. Então, diz que dependendo do ângulo que a gente olha, dependendo da luminosidade, eles tanto se aparecem como uma imagem de uma santa, quanto a imagem de um índio, né? E são considerados as figuras que são os guardiões da Serra do Roncador. Isso está na extremidade sul da serra, que é considerada a porta da Serra do Roncador, que fica na região mais próxima de Barra do Garças, que talvez seja a principal cidade de acesso a quem quer visitar e conhecer a região. Pode puxar aí que eu estou com... Aqui, ó. Tá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou dar uma aumentada aqui. Pode puxar aí para o palco, amiga. Tá, já está aí. Meses de graça na Estácio. Experimente. Pular aqui. Faz seu brilho, faz Estácio. Foi mal, gente, mas não tem jeito. Propaganda. Propaganda a gente pula. Pronto. Aí, tá? Aí. Então esse é o trechinho do vídeo, porque ele mostra bem a região e a extensão dessa serra, tá? A imagem do guardião que a gente tinha falado. A Serra do Roncador tem cerca de 800 quilômetros de extensão. Ela é o corredor que divide o Cerrado e a Amazônia. É o berço das águas das bacias do Araguaia e do Xingu. É também a fonte da fauna e da flora dessa região mato-grossense. Caixa d'água que armazena uma quantidade impressionante. Pode puxar daí. Então, isso. Dá para ver o tamanho da região. Quando a gente fala de Serra do Roncador, não é um grupinho de montanhas, não. É uma área imensa. O Mato Grosso é um estado gigantesco. E essa serra ela ultrapassa o limite do Mato Grosso e vai até o Pará. Né? Ela entra um pouco ainda no estado do Pará. Então, assim, imagina a quantidade de coisa que pode ter debaixo de uma cordilheira de 800 quilômetros de extensão. Né? Alguns dizem que, algumas pesquisas dizem que pode chegar até 1.000 quilômetros, porque tem áreas que são esparsas, mas que ainda fariam parte dos contrafortes, né? da estrutura. Né? Voltando, deixa eu só voltar para mostrar melhor essa outra imagem aqui, que é esse tipo de relevo, que a gente chama de mesas. Né? Isso. E o nome de roncador vem por conta da passagem do vento pelas fendas. Então, assim, como esse é um maciço de arenito, é um tipo de rocha que ela é uma rocha que sedimenta com facilidade, ela se desmancha com facilidade, porque ela tem baixa dureza. Então, ela produz o tipo de erosão que ela sofre, produz essas fissuras. É o mesmo tipo de formação que a gente vê, por exemplo, no Monte Roraima. Não por acaso, outra estrutura de mesa, que também é cercada de mistérios, né? Então, eu achei muito interessante esse tipo de relevo parecido também. Sim. Depois a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, apesar de não ser com tanta altitude, a gente tem uma estrutura que é parecida numa área que se chama de Minas do Camaquã. Até eu tinha falado para o André, quando você quiser fazer alguma pesquisa, Minas do Camaquã é um lugar legal para ver, porque as histórias são muito parecidas. Então, é um lugar repleto de lendas, repleto de cavernas, de histórias de seres que só aparecem de vez em quando, seres que moram em cavernas ou grutas e que só se fazem mostrar em alguns períodos. É um monte de história, tem mais uma vez, lá vem Urubici, não por acaso, tem uma mesa, claro que não desse tamanho, nessa dimensão, mas tem ali que me causou uma certa impressão, né? Vamos deixar assim, só uma certa impressão, mas tem uma mesa. Senhora mesa.
E outro lugar onde tem rochas de arenito com erosões interessantes é nos Estados Unidos, na região de Utah, Arizona, que também pega uma extensão enorme, que é a região do Grand Canyon, e cujas há quem discuta que realmente talvez o mecanismo descrito de erosão para formar esses desenhos não seja exatamente aquele. Já tem um monte de gente falando das árvores gigantes e dos não sei o que mais, que isso aí, na verdade, são fósseis de estruturas biológicas gigantescas que foram, talvez, uma fase bem ancestral da Terra, né? Exatamente. Passando para o... Uma das coisas, um dos locais que tem já nesse início, no portal da Serra do Roncador, inclusive esse parque onde tem a figura do guardião, é um parque privado, é uma propriedade privada, mas ele está tentando transformar numa área de conservação pública, né, para que realmente possa ser preservada. E esse senhor, o senhor Marcos, é um senhor aposentado, comprou a região, comprou as terras na região para fazer, porque diz que quando ele comprou não tinha nada de floresta, ele está deixando reflorestar para preservar aquela estrutura e não deixa ninguém fazer nada na volta. Assim. Então, ele está atrás de incentivo. E ele estava dizendo que a nossa legislação é tão complicada que ele gastou muito menos para comprar as terras do que ele está gastando para tentar transformar isso numa área de reserva, de tantos certificados e autorizações e mapas e a parte burocrática, porque tem que ter laudo de engenheiro, laudo de geógrafo e mapeamento, então está sendo bem complicado para ele conseguir efetivar isso. Mas um dos locais que está já nesse portal, nesse pontal, é essa estrutura que eles chamam de pedra do arco. E essa pedra, além de ser um mirante, ela é considerada um dos portais presentes na Serra do Roncador. Então a gente já começa a chegar a ser portais, no plural. Tá? Então, se vocês procurarem pontos turísticos da Serra do Roncador, essa foto aqui, essa região vai ser uma que vocês vão ver com bastante frequência, porque tem muita gente publicando fotos nesse local. Para a próxima. É Mauro, é verdade, Diego. Obrigada, é Mauro. A gente chega aos mistérios, né? Nós detalhamos alguns itens para vocês. Foi o que eu falei no início da live, não deu nem para chegar na metade. Então, assim, só vamos listar aqui, eu vou ler aqui para vocês, e vou deixar a palavra com o nosso queridíssimo André, que veio aqui com tanto carinho, né? Porque a gente vai entrar na história um pouquinho, na história do Fawcett, que é uma das histórias mais emblemáticas, né? Se não a mais emblemática da Serra do Roncador, como o André mesmo falou. Então, aí a gente vai passar para ele falar um pouquinho, e depois eu vou ler uma coisa polêmica, que eu não sei se o André já viu, ou já deve ter visto. A gente se depara com umas coisas, André, quando a gente começa a pesquisar, que a gente fala assim, de onde saiu isso, né? E aí eu vou trazer uma história, depois que o André falar um pouquinho do Fawcett para a gente, mas deixa eu passar para o próximo aqui, ó. Olha a quantidade de coisas que a gente tem para falar, e mais, né? Porque isso aqui foi só que a gente listou de mais importante, tá? Paititi, que é a cidade Z, né? A Lagoa Encantada. Lagoa Encantada. Né? O Templo de Ibis, isso daí que entra numa polêmica, gente, que pelo amor, né? O Caminho de Ló, Agartha, aí a gente vem com as intraterrenas aí, né? Agartha e Shambhala, né? Conhecido também como Chakra do Planeta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Portal de Aquário e, óbvio, as trocentas aparições de naves ali, extra, daqui da Terra, com engenharia reversa, tudo ali naquela zona, né, naquela região. Então, assim, é muita coisa para se falar. Óbvio que a gente não vai conseguir chegar nem um décimo, por isso que eu falei para vocês, né? E aí a gente parte para cá, a Anne colocou, falar um pouquinho sobre pezinhos. Sobre os pezinhos, né? Então, maior mistério, não? Né? Essa foto aqui foi tirada da Gruta dos Pezinhos, né? Então é um paredão, é uma gruta cheia dessas inscrições, então são marcas em baixo relevo de pés, né? O detalhe é que são pés pequenos, pés grandes, pés com 4 dedos, com 6 dedos, o que não tem é pé com 5 dedos, tá? Ponto. Só isso. Então fica assim, por que as pessoas, né, os nativos, né, o homem pré-histórico, porque sabe que é só assim, o nativo, é o índio pré-histórico, é o máximo que a gente consegue ter de evidência que a ciência atual permite como civilizações relevantes aqui na América do Sul, no Brasil,
porque a gente sabe que teve lá os Incas, aí o Inca, tudo bem, a gente pode falar os Incas como uma coisa muito, né, sendo que a gente sabe que os Incas, na verdade, eles ocuparam algo que estava pronto e tinha alguma coisa muito antes dele fazendo com muito mais tecnologia, mas isso é plano B, né, mas enfim, é a parte oficiosa da história. Essa gruta, então ela é cheia, é um paredão cheio desses pezinhos. E aí eu achei uma referência, né, que os indígenas da região, principalmente os mais velhos, contam sobre os semideuses, que seriam criaturas de 1,20 m, com cabeça desproporcional ao corpo, diferentes números de dedos dos pés e que teriam vindo do céu. Inclusive tem várias pegadas ali com 3 dedos só. E a gente andou vendo, há pouco tempo atrás, uma série de seres com 3 dedos que andaram aparecendo foram encontrados na região do Peru. Né? Enfim. Só para trazer, essa é uma das estruturas com inscrições em pedra. Né? Então, em termos de petróglifos, é lotado ao longo de toda a extensão dessa serra. E a quantidade de grutas que tem é incrível, tanto que não são nem mapeadas. E tem muitas histórias que os índios mostram que dizem assim, essa caverna não tem fim. Quem entra nessa caverna nunca mais volta porque ela, na verdade, ela não tem fim porque ela é um portal para outro lugar, um portal para outra dimensão. E nesse portal pode ser tanto para uma cidade intraterrena como para outra dimensão, outro mundo. Tá? Dentre dessas lógicas das passagens, dizem que ela tem uma passagem direta para Machu Picchu através da Serra do Roncador, que são algumas passagens que só poucas pessoas conhecem, e que os indígenas da região, e aí tem vários, tem os Bororo, tem os Chavantes, mas principalmente os Chavantes seriam os encarregados dessa preservação, porque o termo Chavante o significado seria aquele que tem a chave dos Andes, tá? Esse seria o significado de Chavante. Essa história dessa pedra, eu trouxe até para comentar com o André, porque, de novo, a gente tem as figuras dos círculos concêntricos, né? Que isso está no mundo inteiro. Aparece, e aqui no Brasil, em vários locais, né? Né? E a história dessa pedra, ela é chamada Pedra de SS Arraia, porque conta a história que está ligada à fundação, ao surgimento da cidade de Barra do Garças. Diz que, no início, antes de existir a cidade, um grupo de garimpeiros, enfim, de exploradores, estava lá e eles tinham enchido uma garrafa com diamantes. Só que eles foram atracados por um grupo de índios, então eles esconderam essa garrafa com os diamantes debaixo de uma pedra no rio e fugiram. Eles voltam alguns dias depois, só que aí o rio estava no nível muito alto e eles não conseguiam mais pegar a garrafa. Então eles marcaram a pedra com o nome de um deles, que é o Arraia. Tá? E aí quando eles voltam e tiram a pedra está cheia de inscrições. E aí o rio estava mais baixo do que na vez inicial, e essas inscrições é que estão na pedra marcada como Arraia. E hoje ela está exposta. Não sei exatamente onde que está ela exposta, mas imagino que seja na cidade de Barra do Garças. E ela faz parte do folclore local. Mas esses círculos concêntricos é um tipo de inscrição pictográfica que a gente vê em vários lugares do mundo. Né? Inclusive, algumas das inscrições que aparecem nessas grutas da região da Serra do Roncador remete ao Squatman, que aparece também, que seria uma evidência do universo elétrico, de um jato de evidência de jatos de plasma, e também está lá essa figura presente nas inscrições pictográficas da Serra do Roncador. Não sei se o André tem algum conhecimento a respeito disso. Esses círculos concêntricos que existem na região, você vai encontrar muito parecido ali também no Forte Príncipe da Beira, né? Eu encontrei uma pedra com essas inscrições, uma pedra, inclusive, que não risca, né? Eu mostrei ao vivo. Sim. Peguei uma amostra, tentei riscar a pedra não risca. Depois a gente descobriu, fez análise, ela tinha... era de uma dureza nível 7, né? De 0 a 10 ela era nível 7. Ela só poderia... Exemplo, ela só poderia ser riscada por diamante, aquela pedra. E lá tinha os desenhos profundos nela, e tinha esses círculos concêntricos. Especificamente dessa civilização antiga, que nós vamos chamar hoje em dia de civilização Mojo, que habitou Mato Grosso, a Rondônia, o Acre e o Beni na Bolívia. Eu diria que isso aqui é a representação de vilas ou cidades indígenas que tinham exatamente esse formato. Exatamente esse formato. Tipo Atlântida. Calma, nós estamos falando de 1000 anos, né, para cá, 2000 anos, não se sabe, vai?
dessa nova humanidade. Contudo, se você for mais longe no tempo, você vai descobrir que os Mojo nada mais são do que uma das tribos atlantes que sobreviveram. E que eles estavam construindo as casas deles, as vilas, as cidades deles, como os atlantes construíam. Então, aqui o que eu vejo nessa pedra é um mapa, tá? Diversas cidades, que nem o mapa que tem lá em cima. Inclusive, o mapa que tem lá tem afluentes de rios. Dá para perceber. Quando você olha, você vai falar, parece a figura de um animal, alguma coisa. Não. É só você colocar um mapa na frente ali, você vai ver que são afluentes de rios. Tá? Então, são verdadeiros mapas isso aqui, indicando cidades, talvez cidades antigas. Tá? É a interpretação que eu faço no momento. Eu, inclusive, a primeira vez que eu olhei, falei, são astros e tal, mas conforme eu fui me aprofundando na pesquisa, eu fui descobrindo a Atlântida. E exatamente, estudem, coloca aí, Cidade de Atlântida, vocês vão reparar que o formato é esse aqui. Tá? Exatamente esse. Muito bom. Eu falando de microfone fechado, eu tô aqui, círculos concêntricos. Então, gente, eu até vou sugerir aqui, a gente faz ao vivo, tá? Eu ia falar sobre Paititi agora, mas o que acontece? O André veio aqui, a gente já está com 1h13. Eu vou sugerir, acho que a Anne vai concordar comigo, a gente vai deixar o André falar um pouquinho do Fawcett, que ele sabe sobre isso, né? Até porque eu quero trazer a história polêmica da mulher do Fawcett,